Olá, eu sou uma avançada robô ajudante. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu preciso falar sobre Robô Selvagem, o mais novo filme da DreamWorks, o que promete ser o único filme bom da DreamWorks desse ano, porque a gente só teve umas pedradas meio esquisitas, de verdade. Eu tô contando com Kung Fu Panda 4, estou contando com Megamente 2. Hoje, sem spoiler nenhum, eu vou te falar sobre o Robô Selvagem, que é esse filme contemplativo, ou pelo menos que parece ser contemplativo, com um visual que lembra o Gato de Botas 2. Será que é a revolução da DreamWorks? Será que ela está indo para um rumo finalmente para que a gente não possa ficar com esse sentimento de 8 ou 80? Vou ver um filme da DreamWorks com medo de que será que vai ser o filme que vai destruir a minha vida ou vai ser o filme que vai mudar a minha vida? Essa é a nova DreamWorks e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sem spoiler nenhum, porque não faz o menor sentido, né? Afinal de contas, não é uma grande franquia, pelo menos eu acho que ainda não vai virar uma grande franquia, mas é com certeza uma das promessas da DreamWorks para esse ano, principalmente para concorrer ao Oscar. Será que bateu o Divertidamente 2? Será que é bom? Vale a pena ver no cinema, Imaginário? É por isso que eu fiz o mais rápido possível. Vamos nessa, falar no vídeo de hoje sobre o que eu achei do filme, sobre as minhas impressões, se eu gostei, se eu não gostei, e sobre tudo que tá ao redor desse filme que eu acho que vale a pena falar também, tá? Roda a vinheta, vamos lá rapidinho. Bom, galera, esse vídeo aqui, como eu falei, ele não vai ter spoiler nenhum. Apesar de que eu tô com muita vontade de falar com spoiler desse filme, porque tem bastante coisa pra falar aqui, tá? Mas a primeira coisa que me nota muito é que esse filme me pegou de surpresa a estreia dele. E quando eu tô falando me pegou de surpresa, eu tô falando com alguém que trabalha com isso. Eu trabalho falando sobre animações e do nada opa, esse filme vai estrear aqui da DreamWorks. E por que isso é perigoso? Porque eu não senti de maneira forte uma divulgação, eu tô falando de forma mundial, tá? Desse filme. Não parece que é a grande aposta da DreamWorks para os seus futuros filmes, para suas futuras franquias, por exemplo. Eu vou te falar o tamanho desse filme aqui e você vai me dizer aí nos comentários se você, que é inscrito desse canal, sabia de todas essas informações. Esse filme é do diretor Chris Sanders, tá? Eu já falei aqui, claro, mas o diretor Chris Sanders é o mesmo diretor de Lilo e Stitch. O cara que fez Lilo e Stitch lá atrás na Disney, obra-prima absurda, né? Um sucesso inacreditável. E ele fez Como Treinar o Seu Dragão na DreamWorks, sabe? Ele é o diretor de Como Treinar o Seu Dragão e tudo mais. Então, assim, o cara, ele sabe iniciar franquias, coisas que as pessoas vão se apegar, fatores emocionais. Todo mundo lembra de Lilo e Stitch, Soluço e Banguela, sempre com esse pet que é muito forte. O Banguela é um dos personagens mais fortes que existem, né? Que todo mundo olha e quer um brinquedo, quer um boneco dele e gosta dele, quer saber como é que ele tá, onde ele tá. Não tá parecendo que é do mesmo diretor, sabe? Tipo, caramba, estamos lançando um filme agora do mesmo diretor de Lilo e Stitch, do mesmo diretor de Como Treinar o Seu Dragão. Não tem isso. Então eu tô achando que tá muito qualquer coisa, tá muito esquisito. Tá um lançamento, uma divulgação muito estranha pro tamanho desse filme, pra promessa que ele é, e eu vou falar aqui agora pra vocês, é claro, pro extraordinário que ele é, porque esse pra mim é um dos melhores filmes da DreamWorks e na verdade é o melhor filme nos últimos 14 anos da DreamWorks, melhor filme original. O quê? Já vou falar sobre isso, mas se você não conhece, não faz ideia do que eu tô falando aqui, Robô Selvagem conta a história de um robô, ou melhor, uma robô, apelidada de Roz, que naufraga em uma ilha desabitada por seres humanos e agora ela tem que aprender a se adaptar a um ambiente completamente hostil, estabelecendo gradualmente os relacionamentos ali com os animais dessa ilha e se tornando a mãe adotiva de um ganso órfão. Assim, a história é muito simples, na verdade ela é baseada em um livro do mesmo nome, Robô Selvagem, né, que é um livro infantil muito famoso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não conhece tanto, mas o óbvio que tem que ser falado e que já foi falado, e por isso que eu não vou nem entrar tanto em detalhes aqui, porque a gente viu no trailer, cara. A animação é espetacular. A animação, eu tô falando de forma técnica aqui. As folhas voando, a textura do robô, a forma como a Roz, né, que é a robô, ela vai se deteriorando com o tempo, porque ela fica ali muito tempo naquela ilha. O estilo de animação é inacreditável, é muito parecido com o Gato de Botas, só que eu devo dizer aqui que é uma evolução, é um passo a mais que eles deram aqui. Pra mim, Gato de Botas 2 é maravilhoso, né? Eu tô falando do Gato de Botas 2, que revolucionou e tal a DreamWorks, e agora eu acho que ela vai pra outro patamar, cara, porque é um investimento aqui inacreditável, uma qualidade absurda, parece que você tá vendo uma pintura em movimento, mas ao mesmo tempo uma coisa que você não viu antes, não dessa forma, é essa coisa do 2D, né, o 3D estilizado, mas ao mesmo tempo é muito único, é uma coisa muito única, claro que lembra um pouco o Gato de Botas 2, quer dizer, lembra bastante o Gato de Botas 2 e lembra um pouco também os Caras Malvados, mas aqui pra mim é a animação mais bonita da DreamWorks
até hoje, da história, tô falando de tudo que ela já fez até hoje, é a mais bonita. Em termos técnicos, eu não vou ficar avançando muito aqui, mas esse filme, ele tem uma trilha sonora espetacular, que casa muito bem com esse estilo de filme. O começo do filme, ele é incrível, porque ele é mais contemplativo, quer dizer, ele não tem muito diálogo, é como se fosse aquelas animações mais clássicas mesmo, que hoje em dia quase não existem, que não tem diálogo, não tem conversa, é só o robô, ele chega e ele começa a se assustar com os animais começam a ficar com medo dele, porque é um monstro que vem de fora, que vem de um lugar, de onde ele veio. O robô mesmo não sabe o que ele tá fazendo ali, porque obviamente ele caiu no lugar errado. Ele é um robô que serve pra auxiliar os seres humanos, e a gente vai descobrindo no filme exatamente pra que ele foi criado, né? Qual foi a empresa que criou ele e tudo mais, mas ele foi feito pra auxiliar os seres humanos. Ele não tem seres humanos, então ele buga, né? Ele caiu ali, ele naufragou naquela ilha, ele tá bugado, não sabe o que ele é. Eu tô falando ele como se fosse um robô, né? Mas na verdade é a robô chamada Roz, que ela acaba sendo apelidada de Roz, porque é R-O-Z, um monte de código, e aí ficou Roz pra ficar mais fácil. Mas essa falta de comunicação dela é o que faz o começo do filme ser incrível, porque parece aquelas animações realmente que não tem conversa, é só contemplativo. Ela vai derrubando o animal vai fugindo dela, ela vai tentando ajudar, vai fazendo isso, vai tirando espeto do animal. Eu fiquei com muito medo no começo desse filme, porque eu senti coisas estranhas, e eu quero falar aqui sobre isso, porque primeiro que eu achei que ia ser uma parada muito genérica. Eu achei que é tipo assim, tá, vai fazer o Baymax na natureza. Pô, DreamWorks, fala sério. Vai reciclar um negócio que já existe. Pô, cria um negócio. E, cara, tomei um tapa na cara, né? Fui duvidar de quem? Porque da DreamWorks eu duvido, mas de Chris Sanders não dá pra duvidar, sabe? O cara é absurdo. E não é o Baymax na natureza, é muito além disso. A Roz, ela vai criando uma personalidade extremamente forte. Eu não sei como é que tá a divulgação desse filme, eu não sei como é que vai ficar, eu não sei o que vocês vão achar, mas pra mim ela tem força pra ser, de fato, o Baymax da DreamWorks. Aí sim, no sentido de peso de personagem e de fama. Todo mundo falando, cara, eu quero uma Roz, eu quero um boneco da Roz, nossa, a Roz é muito legal, eu quero uma série da Roz. Ela é incrível, ela é absurdamente incrível, ela é um personagem desse nível, um personagem, pra mim, nível Banguela, por exemplo, esse personagem que fica pra história, na estante de personagens icônicos da DreamWorks. Mas o principal pra mim é como que ele consegue desenvolver os personagens, cara. Eu tenho criticado isso, inclusive, na própria DreamWorks, tá? É muito raro hoje em dia a forma como ele desenvolve de um personagem que é completamente insuportável, como, por exemplo, o Astuto, que é uma raposa, né? Ele é completamente insuportável no começo, ele é chato pra caramba, você fala, cara, esse cara, ele é bem desnecessário pra história, você, tipo, só atrapalha, só fica enchendo o saco, só dá ideia errada, sabe? Sai fora daqui, rapá. E aí a história se desenvolve ao ponto de você se afeiçoar por ele e sem precisar apelar pra, vou mostrar aqui o passado dele e tal, ele sofrendo. Não, você entende as nuances, você entende pequenas frases, pequenas coisas que mostram a construção dele até ali e atitudes que ele toma também pra poder, de fato, se render, pra você gostar dele, se afeiçoar por ele. A própria Roz, inclusive, na minha opinião, ela começa sendo muito chata, porque ela realmente parece aquele robô genérico tradicional, e você acha que isso vai se tratar de uma animação que só vai ficar fazendo piada com, eu sou um robô. Olha só como é que eu sou um robô, e olha só como é que é engraçada a diferença do robô pro animal, o animal não entende o robô. Isso no começo acontece e é legal, porque é engraçado, mas se o filme fosse só isso, ia ser muito chato. Mas ela vai se desenvolvendo e, cara, no absoluto nada, você acaba percebendo que ela é outra pessoa, que ela é de fato uma pessoa, não é apenas uma robô. Ela começa como um robô genérico e aí com o tempo você, caramba, ela tá com sentimentos, ela tá demonstrando emoções. O que tá acontecendo aqui? Por que eu estou me afeiçoando a ela? Por que ela é completamente diferente do começo? Em que momento que isso mudou? É porque não foi no momento, foi gradativamente durante toda a história, cara. É muito rico. É muito rico o desenvolvimento de personagens aqui. Eu acho que esse filme deveria servir pra estudo de personagem, pra você entender como você desenvolve personagens de maneira orgânica, ao ponto do público não perceber. Quando ele percebe, ele já tá afeiçoado com todo mundo. O próprio Bico Vivo, né? Bico Vivo, ele é o filho da Roz, né? E o filme ele discute muito isso, discute a maternidade. A mãe é quem cria. A família do Bico Vivo foi destruída, né? Um acidente ali e tudo mais. A Roz meio que salva ele por causa da programação dela. Então ela salva ele ali e tal, garantia a sobrevivência dele só porque, enfim, ele tava prestes a morrer, ela só garantiu que ele sairia com vida, mas ele se afeiçoa a ela, ele reconhece ela como mãe e por conta da programação que ela tem de cuidar, ela tem a programação de servir, ela acaba recebendo ali meio que sem querer, com algumas circunstâncias ali, a missão de ser a mãe dele. Então ela recebe essa missão de uma forma protocolar, tipo assim, eu sou um robô que recebe a missão de garantir que esse ser fique independente, ou seja, me tornar a mãe dele. Então ela meio que assume essa missão e aos poucos isso vai deixando de ser uma parada mais robótica e vai se tornando uma coisa mais afetiva e ela se questiona, eu posso sentir isso? Eu fui programada pra isso? Eu devo ser aquilo que eu fui programada pra ser? Só que o mais genial da história é que isso não resvala só na Roz, isso resvala em todos os animais. Será que nós temos que ser aquilo que os nossos instintos dizem pra gente ser, tipo, o que foi pré-definido? Será que a gente não tem escolha? A gente foi pré-definido pra ser assim, pra ser selvagem, pra matar, pra agredir? Será que a gente foi definido pra isso ou será que a gente pode mudar o nosso rumo? A Roz, ela questiona isso na questão da maternidade, porque ela
não deveria sentir coisas por um filho, ela é um robô, ela não é capaz de sentir emoções. Ao mesmo tempo, a Rose, ela se afeiçoa tanto por esse bico vivo, né, pelo pato, que ela acaba querendo programar ele, né, porque quando você tá ensinando, né, criando uma criança, você tá programando ela pra alguma coisa, e como que você reage quando essa criança não quer seguir aquilo que ela foi programada pra ser? Você acha isso legal quando é com você, mas e quando a sua cria não quer seguir aquilo que ela foi programada pra ser, mesmo que você programou a melhor coisa possível na sua cabeça, mas pra ela não foi. Então o filme questiona isso em uma animação da DreamWorks, cara. Tudo isso sem ser de uma maneira imbecil, sabe? Tipo, falada pra você na tua cara. É tudo com conversas, com diálogos. E o próprio Bico Vivo, que ele tinha tudo pra ser aquele protagonista chato, aquele ser que você fala, cara, nossa, aquele protagonista chato que tá brigando com a mãe tá certa, ele tá todo errado. Tem momentos de discussão em que um tá mais certo que o outro, mas você consegue entender. Porque o Bico Vivo, ele é um pato que foi criado por uma robô. E por uma raposa, inclusive. O Astuto ajuda a criar ele e tal. Ele é quase como se fosse um tiozão e tal. Ou até o irmão mais velho. O irmão mais velho é meio bizarro, mas é o irmão mais velho. E aí a parada é que ele cresceu em uma programação diferente dos outros patos. Então, apesar de que ele cresceu livre, cresceu feliz e tudo mais, quando ele se choca com patos que foram criados de maneira tradicional, ele acaba não conseguindo se encaixar. O estilo de vida dele não se encaixa no estilo de vida deles e ele é excluído. E nisso que ele é excluído, ele começa a questionar a forma como ele foi educado e tudo mais. E aí cria toda uma tensão em cima disso. E ele tem limitação também pra voar. Ele nunca aprendeu a voar com uma mamãe pata. Ele aprendeu com um robô que não sabe voar. Então, o robô que achou que sabia como voasse e não dava. Então, ele mal sabia nadar, ele não sabia voar, ele é atrasado em relação ao que a sociedade dos patos pede. Os patos precisam migrar e tudo mais, e o Bico Vivo não tem habilidade, ele vai ficar pra trás, ele nunca vai ser um pato, que ele foi criado diferente. Será que ele nunca vai ser o pato por isso? Isso é um questionamento do filme também. Ou será que é possível? Será que ele pode ser um pato diferente? Em questão de história aqui pra mim, cara, é realmente a melhor animação nos últimos 14 anos da DreamWorks. Eu acho que a animação original que eu tô falando, não tô contando Gato de Botas 2, que é uma continuação, mas a animação original, eu acho que desde Como Treinar o Seu Dragão, de fato, lá em 2010, é uma animação que bate de frente aqui, aí realmente vai começar uma discussão, mas desde Como Treinar o Seu Dragão, essa é a melhor animação original que eu já vi da DreamWorks, cara. E eu tô falando assim, é nível alto pra caramba, se tivesse a tier list do imaginável, imagem top, mas sem pensar duas vezes. Eu adorei a forma como o Chris Sanders desenvolveu essa história, porque ele não fica fazendo aquele clichê de esperar até o final pra emocionar. Cara, ele já emociona no meio do filme. Você já tá chorando. Eu vou te falar pra você, eu já tava chorando, mas não era aquele choro de tristeza, não, era um choro de emoção. Tipo, não acredito que eu estou vendo uma animação desse nível na DreamWorks de novo. Que é o momento que toca uma música original, tem duas músicas originais nesse filme, mas quando a primeira toca no meio do filme, cara, você já tá maluco, você tá vendido, sabe? Que é quando ela tá correndo ali e tal, com pato e tudo mais. É só pra você entender, quando tocar a primeira música original do filme, é essa hora aí que você vai lembrar. O Imaginário chorou aqui. O Imaginário estava chorando, não de tristeza, não porque era uma cena triste, mas de emoção, cara. Porque a animação conseguiu te levar lá. Ela conseguiu fazer você se relacionar com um robô bizonho, com uma raposa bizonha e com um pato, pô, que não sabe nadar direito, cara. Então, é incrível demais. Esse momento pra mim foi icônico por causa da música original num filme da DreamWorks, que pra mim já é muito forte, mas por causa do contexto em si. É uma cena lindíssima visual, mas a história que leva até ali já é incrível. Isso no meio do filme. Ainda tem toda uma virada pra ir pro final. Então, apesar de que já tem um baita momento emocional no meio do filme, a gente ainda tem toda uma construção que vai ser levada pro final e que faz total sentido. É isso que eu achei muito louco, porque eles conseguiram fazer uma estrutura de roteiro que faz sentido você ter uma pancada no meio e outra pancada no final, que aí começa a falar sobre sustentabilidade, sobre grandes corporações, sobre o limite do ser humano com um robô, sobre natureza, sobre preservação ambiental, sobre união, sobre amizade, cara. O filme, ele vira outro do meio pra frente e é outro filme tão interessante quanto aquele que foi meio que encerrado no meio. O ciclo da mãe, por exemplo, com o filho, de preparar o filho pra ir, ele se encerra no meio do filme. Depois começa um outro ciclo que faz total sentido e que não se repete e que não é estendido. Não é como se, o filme poderia acabar no meio. Até poderia ser um curta, ali de 30 minutos, 35 minutos. Mas o que vem depois, o que complementa, pra mim faz total sentido, cara. E é um filme incrível, absurdo. Eu, sinceramente, se eu fosse escolher um filme dos que eu já vi esse ano de animação, eu daria para Robô Selvagem pela originalidade, apesar de que eu amei Divertidamente 2. Vocês sabem, eu já fiz vídeo aqui sobre Divertidamente 2, vários, na verdade, mas eu ainda não arrisco dizer qual que é melhor, Divertidamente 2 ou Robô Selvagem. Pela originalidade, eu daria o Oscar pra Robô Selvagem, porque eu queria muito chacoalhar a cabeça da DreamWorks e falar, vai pra esse lado aqui, pelo amor de Deus. Então dá um Oscar pra Robô Selvagem pra chacoalhar a cabeça dos caras. Eles falarem, mano, então é isso aqui que é o certo, porque eu ainda não tô confiante. Os caras fizeram uma animação incrível, mas ao mesmo tempo essa animação coroa o fechamento do estúdio da DreamWorks Animation. Agora eles vão trabalhar com a galera deles, mas eles vão contratar empresas do mundo inteiro pra ajudar a fazer as próximas animações. Eu tô completamente cético com relação
relação a isso. Tô com medo, inclusive, de perder a originalidade, virar um negócio genérico. Como é que você conversa com países inteiros, que é pra baratear os custos, né? Você faz em outros países pra baratear. Mas a galera vai se conversar o suficiente? Vai fazer sentido? Eles vão estar harmonizados nesse trabalho? Não sei. Então, eu queria muito que o Robô Selvagem ganhasse o Oscar. Tem uma animação chamada Flow. Flow é uma animação de um gato preto e tá uma animação mais contemplativa aí que tá ganhando festivais também. Mas Robô Selvagem também tá sendo muito aplaudido nos festivais de cinema sérios, aquelas coisas dos críticos e tal. Então talvez o Flow leve o Oscar. Eu ainda não vi, então não posso falar. Mas, como eu não sei, eu tô apostando agora em Robô Selvagem. Mas eu acho que seria muito importante pra DreamWorks que pelo menos esse filme fizesse um sucesso nos cinemas, que é o mais importante, e que ele levasse ali uma indicação ao Oscar e que pelo menos gerasse dúvida. Pô, o Robô Selvagem deve ganhar? Será que vai ganhar? E aí se ganhar ou não, não importa. O que importa é que chacoalhou a cabeça da DreamWorks e que a gente agora tá confiante pra uma nova era. E cara, se a DreamWorks segue fazendo animações desse estilo de animação e com esse nível de história, e aí tem que ter nomes de peso. Pegaram Chris Sanders, tem que pegar gente grande, gente absurda. Cara, é imbatível, sabe? Mas infelizmente eu não sinto segurança pra dizer que é a nova DreamWorks, a DreamWorks voltou. Será que voltou? Tomara. Se você assistiu o filme Robô Selvagem, comenta aqui o que você achou, porque eu quero realmente saber se alguém não gostou desse filme, sabe? Seja sincero, não vai mentir só porque eu gostei também. O que você achou do filme? Você achou também incrível? Comenta aí, porque é um filme que dá pra discutir muita coisa, pessoas absorveram sensações diferentes e tal. Eu já conversei com outras pessoas que gostaram também, me adicionou muito, então eu quero muito trazer essa discussão pra cá. Comenta o que você achou desse filme e o que você tem de esperança na DreamWorks, cara. Será que ela volta trazendo novas franquias? Pode acontecer uma continuação aqui, eu dei uma lacrimejada legal no final desse filme. Pode acontecer uma continuação se for na mão de pessoas com competência? Por que não? Então é isso, essas foram as minhas impressões, foi isso que eu achei de O Robô Selvagem da DreamWorks. Eu tô apaixonado pela Ross, eu tô apaixonado pelo Astuto, tô apaixonado por todos os animais desse filme, e se você viu o filme, você sabe que é literalmente, tipo, eu gosto de todos os animais, cara. Sério, eu amei demais isso tudo, e eu quero voltar aqui um dia pra fazer um vídeo com spoiler, mas eu acho que infelizmente a divulgação tá meio baixa, não acho que ele vai explodir. Espero estar completamente enganado, espero poder voltar a falar com spoiler aqui o mais breve possível, tá bom? Tamo junto, galera, eu sou o Imaginago e até o próximo vídeo, hein?